TV Bula no ar. Eu sou o corajoso Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre os 10 melhores ou piores. Enfim, vamos falar sobre os 10 mais assustadores e terríveis filmes de terror de todos os tempos. O cinema de terror trabalha com o visceral, os medos mais íntimos da humanidade. Trabalha com o que geralmente nós empurramos para debaixo do tapete, mas que não resistimos, dá uma levantadinha e dá uma olhada. Por isso é comum narrativas de terror explorando, por exemplo, o folclore. Filmes de lobisomem, no final das contas, fundamentalmente é isso. Também é comum filmes de terror explorando a religião. Filmes sobre zumbi, sobre anjos e demônios, no final das contas, também é isso. Outro tema muito explorado são partes obscuras da história. A múmia. Justamente por conta dessa característica de psicologia de massa, o filme, para entrar na lista, tem que passar por alguns critérios. E o principal deles é ser atemporal. Ele tem que permanecer assustador, independentemente do momento em que foi feito. Não pode ser datado. Não pode ser um filme que assustou o vovô, mas que o netinho ri. Por isso, infelizmente, alguns filmes importantes, influentes e até mesmo geniais vão ter que ficar de fora. Por exemplo, Nosferatu, de Murnau. O Drácula, interpretado por Bela Lugosi. I am Dracula. Frankenstein, com Boris Karloff. O Lobisomem, com Lon Chaney. E até mesmo o nosso maravilhoso e extraordinário Zé do Caixão. Tá fora, Zé. E agora, José? Também ficam de fora filmes que, à primeira vista, são filmes de terror, mas que flertam exageradamente com a comédia, como, por exemplo, Uma Noite Alucinante, de Sam Raimi, e filmes que possuem elementos de terror, mas que, na verdade, são suspenses, como, por exemplo, Sexto Sentido e Halloween. O inverso também acontece. Às vezes o filme é de terror mesmo, mas é exageradamente gore, não tem aquela sofisticação estética necessária para entrar numa lista como essa. Isso aconteceu, por exemplo, com os bons filmes A Hora do Pesadelo, o primeiro com Fred Krueger, Madrugada dos Mortos, um excelente filme de zumbi, e mesmo O Massacre da Serra Elétrica, que é muito bom. Sofisticação demais, às vezes, também complica. É o caso de alguns filmes que são realmente muito interessantes, muito bem construídos, possuem elementos de terror, mas que, na verdade, são fábulas sobre a condição humana, que usam esses elementos, muitas vezes como reflexões psicanalíticas. É o caso, por exemplo, de Entrevista com o Vampiro, Drácula, de Bram Stoker, O Labirinto do Fauno e o exemplo máximo da sofisticação europeia de terror, de Dario Argento, Suspiria. Ou seja, tem que ser terror. Então, com vocês, a nossa lista com os 10 maiores filmes de terror de todos os tempos. Em 10º lugar, A Profecia, de Richard Donner, lançado em 1976. Muita gente fala que nada rouba mais a cena do que criança e animais. Mas imagina se essa criança for o próprio capeta em forma de guri. Sim, esse é o tema do filme. Nasceu o Anticristo. Você é impressionado com a cicatriz de Relâmpago do Harry Potter? Espera até saber o que esse menino tem no couro cabeludo. Em 9º lugar, Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987, dirigido por Clive Barker, que também era um escritor. Estreia aqui no cinema. E o mais importante desse filme, que é um filme de baixo orçamento, talvez um pouco gore para alguns gostos, é que ele criou uma mitologia extraordinariamente rica e perturbadora. Rendeu muitas continuações. Só o segundo que é interessante, né? Os outros podem até ser esquecidos. Mas o que importa é que ele criou aqui um universo extremamente rico e algumas das figuras mais icônicas do mundo do terror moderno. Pinhead. Em 8º lugar, A Bruxa, de 2015, dirigido por Robert Higgins. E esse filme, bastante recente, ele é perturbador, ele é terrível, ele é aterrorizante porque ele parece assustadoramente real. Se existe uma história de terror que poderia ter acontecido ipsis literis, como foi mostrado na tela, é esse A Bruxa. Só sei de uma coisa, não creio nas bruxas, pero que las hay. Em 7º lugar,
O Enigma de Outro Mundo, lançado em 1982 e dirigido pelo mestre John Carpenter, que é um dos principais nomes do gênero, terror, fantasia, tudo mais. Aqui ele dá uma aula de direção mostrando como é fundamental para esse gênero a ideia da claustrofobia, de você não saber para onde você vai, dos espaços fechados e o mais importante, em quem você pode confiar. E muitas vezes em ninguém. Em sexto lugar, Um Lobisomem Americano em Londres, lançado em 1981 por John Landis, que também dirigiu o famoso clipe Thriller de Michael Jackson. E este filme é simplesmente o melhor filme de lobisomem de todos os tempos. E tem um equilíbrio fino ali entre terror e humor na medida certa. Um uso extraordinário da trilha sonora e simplesmente a melhor e mais convincente transformação de lobisomem de todos os tempos. Segue insuperável. Em quinto lugar, A Mosca, lançada em 1986 por outro mestre do gênero, David Cronenberg. E aqui ele não explora o terror sobrenatural, ele explora o terror advindo da ciência. E de certa forma ele responde uma pergunta: o que aconteceria com Peter Parker se Stan Lee fosse um pouco mais cínico? Será que seria algo tão espetacular como Homem-Aranha ou seria a criação de literalmente um monstro? Em quarto lugar, Coração Satânico, lançado em 1987 por Alan Parker. Um filme com roteiro muito bem escrito e com ambientação perfeita, localizada ali em Nova Orleans, aproveitando o mistério da cidade, toda a questão ligada ao voodoo e tudo mais. E tem um duelo de interpretações extraordinário entre Robert De Niro e Mickey Rourke, né? Um dos grandes atores de todos os tempos e aquele que poderia ter sido o maior ator de sua geração se não fosse um maluco. E por falar em maluco, o terceiro lugar vai para O Bebê de Rosemary, um clássico lançado em 1968 por Roman Polanski. Um ano depois, a sua esposa, Sharon Tate, então atriz de ascensão, seria assassinada pelo maluco do Charles Manson, marcando o fim da chamada antiga Hollywood e o começo ali dos tempos modernos. Esse filme é envolto em mistérios, em estranhas coincidências, como por exemplo o fato de que ele foi filmado no edifício Dakota, onde anos depois John Lennon seria assassinado. Pesado. E o Polanski conseguiu uma coisa incrível em termos de direção. Todo mundo pensa que viu o demônio na cena final. Ele fez com que o não dito, o não mostrado, aparecesse na cabeça do espectador. Incrível, incrível. A disputa entre o primeiro e o segundo colocado foi muito difícil. E eu acho que a decisão foi tomada por um triz. Menos até do que por um triz. E é com pesar que eu anuncio que o segundo lugar vai para O Iluminado, lançado em 1980 por Stanley Kubrick. E eu digo com pesar porque Stanley Kubrick é o meu diretor preferido. No conjunto da obra eu acho que ninguém foi maior do que ele. E esse filme, O Iluminado, não é nada menos do que genial. Ele é realmente extraordinário, cheio de cenas que se fixam na retina, se fixam na memória e são até hoje aterrorizantes. A cena do sangue saindo do elevador, a cena das meninas aparecendo no final do corredor, a cena do labirinto. Fantástico. Coisa de Iluminado. E o primeiro lugar não poderia ser para outro além de O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin, que na minha opinião é um dos grandes gênios do cinema que não tem o reconhecimento devido. Ele dirigiu, além do Exorcista, Comboio do Medo, Operação França, filmes espetaculares que precisam ser redescobertos. E em O Exorcista ele conseguiu criar nada menos do que um ícone cultural. A própria figura do exorcista, que era uma coisa obscura, que era uma coisa muito de dentro da igreja e tudo mais, tornou-se uma figura popular. E este filme, ele até hoje segue absolutamente perfeito em suas intenções. Tecnicamente, por questões ligadas à produção, ele tem algumas farpas, né? Não é perfeito no seu conjunto como é o Iluminado. Só que isso não interfere no resultado final. O resultado final é, além de muito verossímil, faz uma leitura muito interessante sobre a questão do exorcismo em si. Ele é extremamente aterrorizante. Vejam O Exorcista e sintam medo.
E para acabar, se inscreva no canal, ou vai ter sua perna puxada de madrugada. Não se esqueça, não olhe debaixo da cama.